Que história é essa, Pedro Abílio? Que estão ciscando no terreiro do Galo, tentando tirar jogador? Conta aí. Então sim, Guilherme Arana tá no alvo, tá na mira, viu, Romano? O mercado tá de olho em jogadores do Atlético que podem deixar o clube nesse movimento de reformulação do elenco. O Atlético, nesta terça-feira, iniciou com um movimento mais forte para contratações no mercado da bola. Informação inicialmente trazida pelos colegas do canal do Frossar, o Guilherme Frossar e o Hugo Lobão, e confirmada pela Itatiaia nesta tarde. O Galo avançou pela contratação do lateral esquerdo Renan Lodge. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? É rápido, já vou soltar o vídeo. Chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Que história é essa, Pedro Abílio? Que estão ciscando no terreiro do Galo, tentando tirar jogador? Conta aí. Então sim, Guilherme Arana tá no alvo, tá na mira, viu, Romano? O mercado tá de olho em jogadores do Atlético que podem deixar o clube nesse movimento de reformulação do elenco. O Atlético está definindo, claro, as primeiras pendências com relação a jogadores que tinham contrato se encerrando, mas o Guilherme Arana é um jogador que está num patamar muito alto da cadeia dos salários, né, mensais no Atlético. E querendo aliviar a folha salarial, o Atlético não descarta uma negociação. E alguns dizem que foi por causa desse possível desligamento que o Galo foi atrás de dois laterais da esquerda, outros já dizem que foram movimentos independentes, já que o Galo observa, né, que vão aparecer naturalmente propostas por um atleta tão cotado, né, tão cobiçado nos últimos anos. O Edu lembrou mais cedo, jogadores que disputam, né, de forma indireta vagas aí em seleção brasileira no período mais recente. O Guilherme Arana foi procurado pelo Fluminense para saber as condições de contratação do jogador e a tendência é de um desfecho nesta negociação. A expectativa é de que seja com o futebol brasileiro, mas o Fluminense saiu na frente, de acordo com o que apuramos com o nosso Guilherme Abraão, lá no Rio de Janeiro também. Uma proposta feita pelo Fluminense, iniciando as conversas pelo Guilherme Arana. Apesar de estar no estágio inicial das conversas, já chegou ao lateral esquerdo do Atlético, já chegou ao staff, né? Porque primeiro passando pelo clube, depois para o staff, mas neste momento, Romano, fui informado hoje que o Arana está nos Estados Unidos, passando esse período de férias. Já sabe dessa possibilidade, dessas movimentações de mercado que estão agitando a ala esquerda do Atlético, especialmente nesta terça-feira. Será que o Fluminense vai ter bala na agulha para sustentar essa negociação? É o que a gente vai descobrir nos próximos dias. E aí, Edu, a possível saída do Arana? Eu acho que o Fluminense estaria fazendo uma grande contratação. O Arana é um grande lateral esquerdo, que a gente tem que entender que alguns ciclos chegam ao final, né? O Arana é um ídolo da torcida do Atlético, um cara protagonista na história dele, com a camisa do Galo, campeão, jogador que com a camisa do Atlético chegou à seleção, por uma fatalidade não jogou uma Copa do Mundo, sendo jogador do Atlético, e nas duas últimas temporadas teve uma queda de rendimento, acho que muito em função também dessa lesão, outras vieram e acabaram atrapalhando o Arana. Coletivamente, o Galo não foi bem nas duas últimas temporadas, principalmente na atual, em 2025, e isso acabou prejudicando alguns atletas na parte individual, e sempre quem já está há mais tempo no clube acaba sendo responsabilizado de uma maneira diferente, porque já está aqui, já mostrou muito, aí fala em queda de rendimento, muito se falou a respeito do Arana, e ele teve que ir para microfone também para justificar ou para desmentir, mas pode estar chegando o final de um ciclo. O Atlético está trabalhando com uma reposição muito interessante, ou com duas, Lodge e Capixaba. Eu acho que tecnicamente o time não sentiria a saída do Arana e ganharia também tecnicamente com dois grandes laterais, mas eu volto a bater na tecla. O Fluminense estaria levando um ótimo jogador. Agora, o Atlético tem que saber negociar também, né? Não pode ser o bobo que saiu de casa. O Atlético tem que saber negociar, tentar fazer algo financeiro, não pode deixar o Arana sair por qualquer valor também, né, Romano? E eu acho que essa possibilidade de saída do Arana passa muito pela questão financeira, né, Pedro? Muito pela questão financeira, viu, Romano? O Atlético que já teve as saídas confirmadas, né, jogadores que aliviam a folha salarial que tinham contrato, Saravia, Caio Paulista, o próprio Bruno Fux, a saída agora também do Fausto Vera e a iminente saída do João Marcelo, ainda por ser confirmadas, somam no total aí cerca de R$1,5 milhão.
e o Guilherme Arana se somando a essa possibilidade também. Ainda a estudar, viu, como vai ficar essa situação, mas saem 2 laterais da esquerda, chegam 2 laterais da esquerda, uma posição prioritária no Atlético, que quer sim diminuir o gasto com salários mensais para a temporada de 2026. Tá certo, Pedro. Valeu. Obrigado pelas informações. Um abraço a todos. O Atlético, nesta terça-feira, iniciou com um movimento mais forte para contratações no mercado da bola. Informação inicialmente trazida pelos colegas do canal do Frossar, o Guilherme Frossar e o Hugo Lobão, e confirmada pela Itatiaia nesta tarde. O Galo avançou pela contratação do lateral esquerdo Renan Lodge, jogador de 27 anos, que foi revelado pelo Atlético Paranaense, multicampeão, naquela fase do fim da década de 2010 com o Furacão, foi para o futebol europeu, estava no Al Hilal, onde jogou o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, no meio do ano, mas foi preterido pelo técnico italiano Filippo Inzaghi e deixou o clube em setembro, numa rescisão contratual. O Renan Lodge detém junto do seu staff o passe, os direitos econômicos, e o Atlético estaria em negociação avançada pelos salários com as luvas diluídas para que assine um contrato de 5 temporadas com o Galo. Um lateral esquerdo que já serviu à seleção brasileira, iniciou a sua trajetória na seleção com o técnico Tite, mas também teve convocações recentemente com o Fernando Diniz, jogador que foi muito promissor, quando surge no Atlético Paranaense e chegou a atuar num bom nível em time como o Atlético de Madrid, de primeira, segunda prateleira ali no futebol europeu por algumas temporadas. Foram 3 lá no time do técnico Diego Simeone. Jogou também pelo Olympique de Marselha, na França, antes de chegar ao Al Hilal, além do Nottingham Forest, da Inglaterra. E apuramos também, viu, Romano, que haviam contatos de equipes do futebol europeu pelo Renan Lodge, como Benfica em Portugal e a Roma na Itália. Pois é, e aí, Edu, além de te perguntar se é uma boa pro Atlético, eu me lembro que no Mundial de Clubes, o Renan Lodge, pós o Mundial, chegou a falar que gostaria de ser convocado para a seleção brasileira, e nós acabamos de ouvir o Pedro dizer que ele teve algumas propostas. Eu acho que é muito movimento de querer mostrar pro Ancelotti, Opa, tô aqui, jogar em alto nível no Brasil para tentar uma vaga na Copa, Você não tenha dúvida, um jogador desse nível que já teve passagem, uma boa passagem pela seleção brasileira, inclusive jogou Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, ele é um jogador que ainda sonha com seleção brasileira e pode chegar num clube que tem o Guilherme Arana, que tem todo o direito de sonhar também, apesar de ter tido uma temporada muito ruim. O que nos leva a crer que pode ter um chegando e outro saindo. Ainda se fala em Juninho Capixaba no Atlético, a gente já falava disso, pelo menos ao longo da última semana, entrando essa semana, que a contratação do Capixaba já era um indício, ou a provável contratação do Juninho Capixaba já era um indício de uma possível saída do Arana. E agora essa informação de uma possível chegada do Renan Lodge, sem dúvida nenhuma, potencializa esse pensamento. Talvez a história do Guilherme Arana esteja chegando ao final com a camisa do Atlético, mas é uma excelente notícia para o torcedor. Se realmente for concretizada a contratação, trabalhou muito bem o Paulo Brax, em absoluto silêncio, sem qualquer tipo de especulação, com a informação saindo apenas no momento já crucial de uma negociação. Então, quando as críticas acontecem, é porque o trabalho não vem sendo ou bem feito ou ao gosto do torcedor ou da imprensa, mas quando acontece uma movimentação desse nível, com um atleta desse nível, e caso a negociação seja concretizada, a gente tem que elogiar e muito o trabalho do Departamento de Futebol do Atlético. Se realmente o Galo anunciar e oficializar a contratação do Lodge, é um senhor trabalho de bastidores, uma grande contratação, um cara que chega para vestir a camisa e jogar. E aí, você falou sobre o Arana, tem notícia sobre o Arana também. Tem notícia envolvendo o Arana, né, Pedro? Tem sim. Deixa eu só complementar com uma informação que eu vi muita gente discutindo ao longo desse período da tarde, Romano, sobre o Renan Lodge. O lateral esquerdo deixa o Al Hilal com uma rescisão unilateral.
ele buscou a rescisão contratual pelo fato de não ter sido inscrito para o Campeonato Saudita pelo técnico Inzaghi. Então ele pede a rescisão do contrato. E isso ocasionou com que a equipe do Al Hilal entrasse com uma ação na FIFA e vai haver o julgamento desta ação. O Al Hilal cobra valores, já que tinha período de contrato, já que não estava inscrito. O Renan Lodge e o seu staff acharam por bem de rescindir o contrato, pediram e conseguiram essa rescisão contratual. Ele está livre no mercado, mas existe esse pequeno impasse. É claro, né, Romano, que o clube interessado em contratar sabe dos pormenores e vai conseguir também oferecer auxílio jurídico, mas não tem nada a ver o Atlético com essa situação. É uma situação do jogador com a equipe dele e lembrando, né, como aconteceu já há bastante tempo, imagino que seja mais uma situação para ser resolvida com o atleta, com o Al Hilal, do que de fato com o Atlético. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!